saudade que eu estava de estar aqui com vocês, né? O tempo passa rápido, né? É um desafio para mim falar de uma coisa tão técnica que nem é marcas espirituais, né? Quando eu recebi essa palestra, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar, né, de uma coisa tão técnica que já que não é muito a minha praia falar de coisa técnica, né? Para mim, eu já sou mais, a gente faz o estudo aqui na casa, a gente sabe que algumas pessoas são mais guiadas pela emoção, e eu sou uma delas, né? Sou mais guiada pela emoção. Mas é sempre um desafio, né? E desafio para mim é uma coisa complicada, que se me dá um desafio, normalmente eu encaro. Então vamos lá, né? Vamos falar de marcas espirituais. Mas antes da gente começar a falar exatamente de marcas, vamos falar uma coisinha que acontece muito no mundo hoje em dia, né? A gente está vivendo numa sociedade em que a maior parte das pessoas tem algum tipo de vício, né? Não tem uma pessoa que não tenha um tipo de vício hoje em dia. A gente não vai se atentar só nos vícios das drogas que são consideradas ilícitas, né? Que são as drogas ilícitas, são aquelas que provocam vício na gente e que são proibidas legalmente de serem vendidas, né? A gente sabe que são drogas. Mas também tem, em contrapartida, tem aquelas drogas que são as lícitas, que a gente qualquer um compra, né? São as bebidas, alcoólicas, que está muito presente em todas as festas. Hoje em dia, não tem uma pessoa que não vá numa festa e fala, eu não bebo, né? Mas eu sou vista como um alienígena, porque como assim não bebe, né? Então, assim, eu tenho amigas que não comem carne. A minha meta é ser que nem elas, né? Um dia não comer carne. Eu ainda sinto necessidade de comer carne. Mas quando eu falo eu não bebo, parece que eu sou um bicho de outro mundo, né? Então, assim, hoje não se faz festa se não tem bebida, né? Ainda tem muitas pessoas que são viciadas em cigarro. E tem um monte de coisa, né, que a gente pode chamar de drogas que são consideradas lícitas. A gente, como espírita, ou pelo menos tentando seguir a doutrina espírita, a gente vê o ser humano, nos vê, né, como pessoas mais do que só o corpo. E quando eu me vejo mais do que só o corpo, eu consigo entender a relação que esse vício pode impactar em mim. Né? Porque esse vício, quando a gente é acometido de algum vício, ou é acometido de alguma doença, ou é acometido de qualquer problema, a gente já sabe que esse problema não está só no nosso corpo físico. Né? Então, a ideia de falar de marcas espirituais é para a gente levar para esse lado. Né? O que essas marcas impactam? Tá certo, elas estão acontecendo no meu corpo físico, mas como que elas vão chegar no meu perispírito? Como é que elas vão chegar no meu espírito? Boa parte das culturas orientais, né, do Ocidente, desculpa, já sabem que existe mais do que o corpo físico. Até a medicina mesmo, a gente sempre fala, a espiritualidade sempre fala, que são os cientistas que vão comprovar a existência da alma. Né? Porque existem hoje muitos estudos, muitas teorias, muitas pesquisas em cima do que existe por trás da alma. Porque a medicina ela cura o corpo físico, mas ela tem um fator limitante. Né? Então, são os pesquisadores que um dia, futuramente, eles vão comprovar a existência da alma. E uma boa parte das culturas orientais já entendem que nós não somos só mais do que o corpo. Agora, eu fiz essa mesma palestra lá em Blumenau e, por coincidência, também não conseguia usar o PowerPoint. Né? E aqui a gente também não tem PowerPoint, então eu vou me usar do Livro dos Espíritos, que eu queria colocar ali para vocês, que lá na pergunta 134, Kardec pergunta o que é alma. Né? Aí a resposta dos espíritos, que é um espírito encarnado. E aí ele continua lá na 134A. E o que era essa alma antes de se unir ao corpo? Né? Um espírito. E aí ele continua, né? Porque para Kardec era chatinho, ele ficava o tempo todo perguntando. As almas e os espíritos, portanto, são uma e a mesma coisa? Você vê que ele pergunta a mesma coisa de maneira diferente. Né? Aí os espíritos ainda respondem, sim. As almas não são mais que os espíritos antes de desligar-se ao corpo. A alma é um ser inteligente que povoa o mundo invisível. E depois se reveste temporariamente de um corpo, para se purificar e para se esclarecer. Então, quer dizer que a gente veio para cá, para esse mundo, ou para os outros mundos, para se purificar e se esclarecer. Aí ele continua. Na 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem, sim. Há um liame que une a alma e o corpo. E qual é a natureza desse liame? Ele é semimaterial, quer dizer, ele é um meio termo. Ele está entre a natureza do espírito e a do corpo. Por isso, é necessário para que o espírito possa se comunicar com o corpo, através desse liame.
ele vai agir sobre a matéria e vice-versa. Aí Kardec ainda faz um comentário em cima dessas perguntas, que a gente tem o corpo, que é um ser material semelhante ao dos animais. Então, o nosso corpo e os dos animais, a única coisa que vai se diferenciar é a forma física, né? A forma de evolução. Tem a alma, que é um espírito encarnado. Quando Kardec fala alma, ele está dizendo que é o espírito quando está encarnado. O espírito, quando está só lá no mundo espiritual, ele é só o espírito. Quando ele está encarnado, ele, além de ser espírito, ele é alma. Isso é meio complicado, demorei um pouquinho para entender. Tá? O livro dos Espíritos ele é bem complicadinho. Né? A gente não consegue entender numa vez só, tá? Tem que ler bastante vezes. E em situações diferentes também. Né? E o perispírito, que seria esse intermediário. Né? Aí, assim, a gente sabe, algumas vezes já foi explicado, que, vamos dizer assim, que nós somos mais ou menos como... eu esqueci de mostrar aqui para vocês. A gente fica com o slide e acaba esquecendo. Ó, isso aqui, ó. Vamos dizer que eu vou usar o seu Luiz, tá, seu Luiz? Isso aqui, ó. Então, aqui está o espírito do seu Luiz, aqui está o perispírito do seu Luiz, e aqui está o corpo físico do seu Luiz. Só que isso aqui está tudo dentro do seu Luiz. Tá? Então, uma coisa a não ser que o seu Luiz estivesse desencarnado, ele seria só isso e isso. Né? O nosso corpo físico, ele é temporário. Ele é temporário e ele muda. Ele altera a forma. O nosso perispírito ele vai alterar a forma, porque nós vamos explicar mais por quê. Mas a nossa alma, que é a nossa essência, que é aquilo que eu realmente sou, ele vai mudar de acordo com a minha evolução. Né? Então, quando a gente está encarnado, eu vou usar o seu Luiz, tá, seu Luiz? Quando o seu Luiz está encarnado, ele organizou o corpo físico dele. A gente já sabe também que nós já estamos num estágio, nós aqui, graças a Deus, né? Nós já estamos num estágio em que a gente consegue participar da nossa encarnação. A gente não é simplesmente vai lá, encarna e deu. Né? A gente já a gente já tem um grau de consciência que, embora a gente esqueça, né? Você vai dizer, não, pedi para nascer. Pediu sim. Pediu sim. Eu sempre falava isso para minha mãe, não pedi para nascer. Ela disse, pediu sim. Então, assim, nós pedimos sim para nascer. E a gente ficou na fila um tempão. Né? Pode ver que, hoje em dia, os casais não querem ter filhos. Né? E se a gente desperdiçar a nossa encarnação, vai demorar um pouquinho para a gente voltar. Né? Porque a maioria não quer ter filho. Então, assim, o seu Luiz lá vamos dizer que nós somos mentores de luz, tá, Vanilda? Nós somos os mentores de luz do seu Luiz. Então, o seu Luiz, que é o que vai encarnar, e nós aqui, mentores de luz, vamos participar, e o seu Luiz vai participar da encarnação dele. Ele vai poder dizer, entre aspas, onde é que ele vai querer nascer. Nós, como os mentores de luz aqui, vamos dizer se é válido ou não, né? Se pode ou não, dependendo do grau de evolução do seu Luiz. Então, o seu Luiz vai poder participar de alguma maneira na constituição do corpo físico dele. Ele vai, quero nascer homem dessa vez. A gente sabe que a gente nasce homem e a gente nasce mulher. Em algumas experiências, nós vamos ter corpos femininos, e em algumas experiências, nós vamos ter corpos masculinos. Né? Não, a gente não vai ser... O seu Luiz não vai ser homem para o resto da vida. Como é que ele vai passar pela experiência de ser mulher? Né? Como é que eu vou passar pela experiência de ser homem? Então, a gente vai... o espírito é espírito. O corpo é o corpo. Quem tem sexo é o corpo, não o espírito. Né? Mas a questão não é essa. Né? A questão é que o seu Luiz lá definiu que vai... O senhor nasceu aqui, seu Luiz, em São João? Vou nascer em São João, vou ter fulano e fulano como pai, Beltrano e Beltrano como irmão, vou ser baixinho, né? Vou trabalhar bastante, vou ter tal doença. Né? Algumas coisas ele vai poder escolher, né? De acordo com o grau de evolução dele. E o que eu falei? Que o meu perispírito é o intermediário. Tá, então, vamos fazer assim, vamos brincar de espírito. Eu sou o espírito do seu Luiz, a Vanilda é o perispírito e o seu Luiz é o corpo. Né? Então, assim, eu sou o espírito do seu Luiz. E a Vanilda é o perispírito dele. Tudo que acontecer no corpo físico dele vai repercutir no perispírito. E tudo que o perispírito entende, repercute na minha alma. O que acontece? Nós somos seres transdimensionais. Não vive todo mundo falando que nós somos seres transdimensionais? Por quê? Porque eu existo em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. Não está dizendo que eu, como espírito, existo na dimensão espiritual? Eu vim da dimensão espiritual. Não está dizendo que o perispírito ele interfere na matéria e consegue se comunicar com o espírito. Então, ele pode ser... Quando a gente dorme... Estou pulando etapa, né? Mas, quando a gente dorme,
e o nosso corpo, e o nosso perispírito se desloca, ele vai para onde? Ele pode ir sim para o mundo espiritual. Ele pode querer ficar aqui trabalhando, né, seu Luiz? Né? Mas eu não ia querer, não. Eu ia querer dar uma volta. Ele, né? Mas é um órgão de relação entre o corpo físico e o espírito. Então, o que acontece? Quando a gente evolui, nosso perispírito evolui. Se eu, como espírito, eu sou o seu Luiz, como espírito evolui, o perispírito dele evolui. Vamos dizer assim, não sei quantos bilhões de planetas tem a nossa galáxia, né? A nossa galáxia é bem grande. Vocês acham que só o planeta Terra é habitado? Vocês acham que só essa forma física existe? Não ia ser a gente estuda muito, durante muitos anos, o cargo de logística foi um dos cargos mais concorridos dos vestibulares. Agora você pensa, isso no nosso planeta. Agora imagine no universo. Não ia ser um desperdício de logística, um universo tão grande, um planetinha desse tamanhinho, ser habitado? Né? Então, assim, conforme a gente evolui, a gente participa dos diversos mundos e nosso perispírito evolui. Então, por isso que nós somos seres transdimensionais. Agora, sim, se o meu perispírito interage entre a matéria e o plano físico, quando eu desencarno, ou quando eu estou dormindo, ou quando eu desencargo, ou quando eu estou dormindo, dá para dissimular quem eu sou? Eu aqui na minha matéria, né, por convenção social, por qualquer coisa, eu posso fingir ser uma pessoa que eu não sou. Mas quando eu estou despojada do meu corpo físico e está ali só o meu perispírito, que reflete o que está na minha alma, no meu espírito, dá para dissimular quem você é? Não dá, né? Por mais que você hoje esteja em pele de cordeiro, né? Seja um lobinho em pele de cordeiro, socialmente você é um cordeirinho. Mas quando você desencarnar, não vai ser assim, não. Né? A gente sempre fala que a Julie sempre fala que ela, quando morrer, ela quer ver a Juflix, né, que é uma sátira da Netflix, que vai ser o filme das encarnações dela. Será que se a gente assistir do dia que a gente nasceu até o dia que a gente desencarnar, tudo que a gente fez vai ter só coisa boa? Provavelmente não, né? Provavelmente vai ter umas coisas lá que a gente vai querer censurado. Né? Não vai gostar muito mesmo. Né? Então, assim, o corpo físico, quando a gente está no planeta, quando nós estamos aqui no planeta, os espíritos, para interferirem no nosso planeta, eles seguem regras. Né? Existem leis universais, que são as leis divinas, que são universais e são, como a gente fala, são imutáveis. Né? Porque Deus não é parcial, né? Ele não toma partido. Ele fez aquelas leis e todo mundo vai ter que seguir. Não tem jeito. Então, assim, não tem como um espírito chegar aqui e, sei lá, querer se materializar. Ele até pode se materializar, mas, para isso, vai ter que ter alguém aqui que seja médium que forneça ectoplasma para ele, senão não vai ter como. Então, assim, os espíritos eles interagem na matéria desde que tenha matéria para ele interagir. Então, eu, como espírito, eu posso fazer qualquer negócio? O seu Luiz ali podia fazer qualquer negócio? Não, ele podia fazer qualquer negócio dentro dos limites que a biologia deu para ele. Né? Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o nosso corpo é um condomínio. As nossas células, né, que compõem o nosso corpo, são um condomínio. Existem trilhões de células dentro da gente e elas agem de maneira automática. Vamos dizer que se eu fizer um exame aqui de laboratório e tirar um pedacinho de mim e deixar lá num centro de cultura, a minha célula vai se desenvolver e vai embora. Mas enquanto ela está aqui dentro do corpo, né, eu estou usando sempre o seu Luiz, enquanto ela está ali dentro do corpo do seu Luiz, ela vai seguir a organização que está no corpo do seu Luiz. Uma vez eu vi uma reportagem de um médico espírita, que eu gosto muito dele, sabe? Se eu não me engano, eu vou lembrar o nome dele até o final para postar para vocês. E ele na verdade, ele é um cientista. E aí ele diz assim, ele estava estudando as células e ele falou assim, isso também está no livro lá de André Luiz, e ele ficou muito intrigado com isso, né? Está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que o André Luiz fala que as nossas células são animais domesticados. E aí ele foi fazer um estudo em cima disso. E aí ele percebeu que nós comandamos as nossas células. Aí houve o questionamento do câncer. Né? Tá, então por que as pessoas desenvolvem câncer? Aí ele falou, isso não é regra, né? Mas alguns pacientes que eu estudei,
desenvolveram câncer porque as células perderam contato com a ordem. Então, elas não sabiam se elas tinham que virar músculo, elas não sabiam se elas tinham que virar sangue, elas não sabiam se elas tinham que virar osso. Então, elas começaram simplesmente a se reproduzir, que é o que acontece com o câncer, né? Que são o desenvolvimento, a reprodução desenfreada das células que causam tumores. Então, ele diz assim que, embora a gente não saiba, embora a gente nem tenha consciência disso, mas somos nós que causamos as doenças, né? Porque a gente dá a ordem errada para as nossas células. Então, o que eu estou falando, se eu cheguei à conclusão, né, se com a minha fala nós chegamos à conclusão de que eu comando a minha alma e eu comando meu perispírito, é só isso? É só assim eu quero e pronto? Não, né? Porque a gente ainda está em estágio que eu posso, sim, contribuir com a minha evolução, mas, ao mesmo tempo, eu sou muito influenciável. Eu sou muito influenciável pelo meio externo. Por quê? Porque eu ainda não... Quando a gente está conhecendo alguma coisa, quando a gente está aprendendo alguma coisa, e a gente não tem domínio muito daquilo, qualquer pessoa que gere dúvida daquilo que a gente está aprendendo, a gente também fica em dúvida. Poxa, será que é assim mesmo? Então, assim, por mais que se fale, nós somos deuses, né? Deus não falou, vocês... Não quer dizer que nós somos deuses, nós podemos chegar a deuses. A gente fica com dúvida disso. Será? Ou quando eu falo assim, vocês... vão dar ordem para as células de vocês. Será? Né? A gente fica na dúvida, porque a gente ainda não tem um domínio daquilo que a gente é. A gente não tem ainda, a gente nem se conhece ainda às vezes, né? A gente às vezes tem reações que a gente, meu Deus do céu, eu vejo comigo mesmo. Às vezes eu tenho umas reações que eu falo, meu Deus, eu achei que eu já tivesse melhorado, eu achei que eu já tivesse resolvido isso, né? Às vezes a gente tem umas reações que a gente mesmo não espera. Mas se a gente levar em consideração que o nosso pensamento é uma matéria em movimento. Como que a gente chega nessa conclusão? Vamos dizer aqui que nós todos aqui estamos no mesmo grau de aptidão física, né? Então, a gente não tem graus... se eu correr um pouquinho, eu morro, né? Mas vamos dizer assim que todo mundo aqui está no mesmo nível, né, de condicionamento físico. O que vai mais cansar a gente? A gente correr, ou, sei lá, jogar futebol 90 minutos, ou ficar 90 minutos estudando? Mas estudando para aquele, vamos dizer assim, uma matéria difícil aí, física, tentando entender 90 minutos de física, né? Dois extremos, né? Educação física para física. Então, vamos ver. O que vai cansar mais a gente? Não vai ser ficar estudando física, raio da física, lá, que até hoje a gente não entende? Isso não cansa mais? Por quê? Já foi feito um estudo também, que quando a gente está pensando, as nossas células gastam energia. Que coisa boa, né? Vamos começar a ler livros para emagrecer. Né? Por quê? Olha só, que dado muito interessante. Quando a gente está pensando, a gente aumenta o nosso metabolismo e queima a glicose. Então, leiam, crianças, para emagrecer. Né? Brincadeiras à parte, quando eu entro em contato com o meu pensamento, né? Quando a gente entra em contato com o pensamento da gente, a gente começa a perceber o que está realmente dentro da gente. Né? E como é que eu me expresso? Vamos dizer, como é que a gente se expressa? A maneira mais fácil de se expressar é através da fala, né? Vocês entram em contato com o meu pensamento, ou eu entro em contato com o pensamento de qualquer um de vocês através da fala. Quem fala, né? Porque tem muita gente que não fala o que pensa. Agora, vamos para um outro conceito. Às vezes, a gente não leva a sério o poder que as mídias têm sobre a gente. Vamos dizer assim, quando a gente está cansado, chega do trabalho, o que vai fazer? Quer tomar um banho, sentar na frente da televisão e não fazer nada, né? Qual é o programa que você está escolhendo para ver? Vamos dizer aqui que todos nós vamos assistir o The Walking Dead, ou aquele Hannibal, ou qualquer série sangrenta aí que passa, que a gente adora assistir. Né? Quando a gente vê aquela montoeira de gritaria, aquela coisa, aquela carnificina toda, ou não, né? Ou aquelas coisas que te impactam muito, aquelas notícias trágicas. Tem gente que gosta daquele jornal que sai sangue da TV, né? Adora aquelas coisas. Né? Quando você vê muito esse tipo de coisa, o que você... Como eu disse, pensamento é energia em movimento. Você vê aquilo te impacta. Quando você... Eu lembro muito bem, quando a gente era pequenininho, a minha avó, por parte de pai, era bem católica. Meu carola, que rezava aqueles terços. Eu nunca entendia quando que acabava aquelas bolinhas, que eu ficava só olhando para ver a hora que acabava aquelas bolinhas.
E, por parte da minha mãe, eles eram evangélicos, né? Mas é o que ela dizia: reza, minha filha, antes de dormir. Isso era um bom conselho, porque quando a gente está em oração, o que a gente faz? A gente entra em sintonia com uma coisa mais suave, mais tranquila. Quando você dorme, quando o teu perispírito desloca do teu corpo, se você está impressionado com Hannibal, você vai para onde? Né? E quando você está sob os efeitos de uma oração, você vai para onde? Né? Então, eu lembro que logo que eu tomei contato de que o perispírito se desloca e a gente vai para algum lugar. Eu falei assim, eu vou dormir com um pijama legal, né? Porque eu vou acordar num lugar com um pijama da hora, né? Um camisetão do time toda rasgada. Não, mas não é isso. O conceito não é isso, né? O conceito é que nível energético que eu vou estar dormindo para quando o meu perispírito... Não tem gente que dorme, parece que não faz efeito nenhum dormir. Vai saber para onde essa criatura vai, né? Por quê? O meu perispírito não é um órgão de ligação com o espiritual, não é uma coisa semimaterial. Quando eu durmo, eu realmente vou para onde a minha essência está. Porque quando a gente está aqui na carne, acordado, é convenção social. Eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu converso com fulano, né, eu interajo às vezes com quem eu não gosto. Mas quando eu estou dormindo e estou livre, eu vou para onde eu quiser. Agora, esse onde eu quiser é o quê? O que está lá dentro de vocês. Se eu gosto de estudar, realmente, eu vou para onde eu vou estudar. Se eu gosto de carnaval, eu vou para onde tem carnaval. Se eu gosto de baixaria, eu vou para onde tem baixaria. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a real dimensão que a gente vive não é essa aqui. Essa aqui é temporária. Essa aqui nós vamos viver o quê? 90? Chutado 90 anos. Olha lá. E o resto? O resto vai ser para onde você, quando dorme, vai. Tem gente que passa a vida dormindo, né? Parece meio que koala, dorme 24 horas por dia, né? Vai saber onde é que aquela criatura está, o que está fazendo. Mas o que interessa é a gente estar encarnado, a gente tem que interagir aqui nesse plano, infelizmente, né? Eu não tenho muito... Eu sou meio chatinha, não durmo muito, não. E não lembro muito dos meus sonhos, né? Isso é muito engraçado. Graças a Deus não lembro muito do meu sonho. Então, se a gente não tem controle ainda muito dos nossos pensamentos, a gente é influenciável. Principalmente porque essa percepção do mundo espiritual ainda é muito relevante, né? Nós somos... Quantas pessoas tem aqui em São João Batista? E olha quantos vocês estão aqui. Então, quantas pessoas têm essa percepção de que nós somos muito mais do que só corpos físicos? Quando a gente dorme, a gente vai para uma outra dimensão. Então, a maioria acha que o real é aqui, enquanto, na verdade, não é. Então, assim, vamos falar do nosso sistema nervoso, para a gente chegar realmente nas marcas espirituais. Todos os sistemas do meu corpo, eles têm só uma função. O meu sistema respiratório é respirar, o locomotor é eu andar, o digestivo é eu digerir. O meu sistema nervoso é o mais complexo. O que ele faz? Ele tem 3 funções: perceber, interpretar e responder. Então, ele que vai fazer com que eu interaja com vocês, com o meio ou com as situações. Todos os seres vivos desse planeta, desde os mais evoluídos até os mais evoluídos, que somos nós, no caso, aprendem por tentativa e erro. Diante de qualquer situação. A gente não aprende porque o outro falou. Eu posso até levar em consideração o que o outro falou, mas a maioria das vezes a gente aprende como? Quebrando a cara. Né? Por mais que a pessoa fale, a gente só aprende quebrando a cara. É uma forma bonita de dizer por tentativa e erro, né? Uma forma mais bonita de dizer quebrei a cara. Né? Então, a maioria das pessoas, né, desde lá dos seres involuídos até os mais evoluídos, aprende com isso. Então, assim, se eu faço uma coisa e a coisa deu certo, eu sei que é por aquele caminho e eu vou. Se eu faço uma coisa e a coisa deu errado, eu sei que eu não posso seguir por aquele caminho. Existem exceções de pessoas que vão sempre pelo caminho errado, né? Mas não é o caso. É o caso nosso aqui que a gente deu o burro na água, vamos para o outro caminho. Então, o que acontece no meu cérebro? Ele entendeu que se eu fiz uma coisa e a coisa deu certo, aquilo ali é o que é o correto. E o meu sistema nervoso vai gravar aquilo. Né? O cérebro da gente também traz algumas informações que vêm da nossa evolução. Né? Então, a gente sabe que nós fomos seres que viemos evoluindo. E a gente faz algumas associações. Eu lembro que a minha irmã,
tinha um problema muito sério com o meu sobrinho, que ele não comia nada que era verde. Aí um dia a gente perguntou, né? A gente observou por que ele não comia nada que era verde, porque ele não gostava de ervilha. Ervilha é verde. Ele era pequenininho, tinha uns 3 aninhos, então ele associou ao gosto da ervilha a tudo que era verde. Então ele não comia nada que era verde. Então, né? Então, algumas associações a gente faz isso na nossa vida. Nós, adultos, a gente faz essa associação. Eu sempre gostei muito de peixe. Eu falei isso na outra palestra. Sempre gostei muito de peixe. Sempre gostei de peixe. Mas eu olhava o salmão e falava, eu não gosto de salmão. Né? E como que alguém não gosta de salmão, né? Eu falava, eu não gosto de salmão. Aí um dia eu experimentei salmão e eu vi que eu gosto de salmão, eu adoro salmão. Toda vez que tem salmão, eu como salmão. Eu faço minha mãe e a gente vai toda vez almoçar no restaurante no sábado porque eu quero comer salmão. Então, assim, quem me disse que eu não gostava de salmão? Né? E quantas vezes a gente faz isso? A gente nunca provou o negócio e disse que não gosta. Né? Provavelmente que eu fiz alguma associação com o raio do salmão lá e eu disse que não gostava. A mesma coisa que o meu sobrinho. Viu a ervilha, disse que não gostava de ervilha porque a ervilha era verde e ele não comia nada que era verde. Né? E essas coisas a gente guarda dentro da gente. Então, a gente tem um monte de padrões instintivos automáticos. Eu tenho 3 cachorrinhas em casa, né? 3 cadelinhas. Quando a gente vai dar alguma coisa para elas, o que elas fazem? Primeiro elas veem, depois elas cheiram. Se o cheiro for bom, ela come. Isso já é um padrão instintivo do cachorro, porque o cachorro ele sabe que se ele comer alguma coisa com cheiro ruim, a tendência daquilo ser estragado, ele morre. Né? O problema é o quê? De nós seres humanos que somos um pouquinho mais evoluídos, que a gente tem tendência a subjugar o nosso instinto. A gente subjuga entre aspas. Né? Vamos dizer que nós duas aqui, Vanildo, estamos numa discussão. Né? Eu fico tão nervosa que o meu instinto é o quê? Pular no pescoço dela. Né? Se a gente estivesse lá na Idade Média, o que ia acontecer? Né? A gente pulava uma no pescoço da outra, né? E venceria quem fosse mais forte. Hoje, com a nossa inteligência, a gente já sabe que esse instinto de pular uma no pescoço da outra vai te causar consequências. Então, você se controla. Algumas pessoas se controlam. Né? Vamos dizer que a maioria hoje já se controla. Então, o que a gente fez? A gente subjuga o nosso instinto, que é de pular no pescoço dela, mas eu não posso, eu vou presa, né? Não que eu vou dizer assim, não pode porque é feio, não, eu não posso que eu vou presa. Né? Então, assim, a gente... Né? Mas a gente tem que pensar que não pode, porque não pode, é feio isso, né? Pular no pescoço das pessoas. Então, assim, existe uma área no nosso cérebro que é a área de recompensa. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês e vocês vão me dizer o que vocês veem quando olham para isso. Isso aqui é a minha área de recompensa quando eu ativo isso. Olha isso. Isso aqui é a minha maior área de... Cara, eu fiquei quase 1 ano sem poder comer isso. Agora eu posso comer? Então, assim, quando a gente olha... fiz a cirurgia, fiquei quase 1 ano sem comer isso. Quando a gente olha um chocolate, por exemplo, a gente ativa uma área de recompensa do nosso cérebro. Né? E a gente pode ativar de outro jeito? Pode ativar de outro jeito. Vocês sabem, eu vivi quase a minha vida toda em São Paulo. Fui morar em Blumenau, eu já tinha quase 30 anos. Era uma cidade muito violenta, era uma cidade muito movimentada. Então, assim, quando eu estava bem estressada, bem de saco cheio, eu pegava meus filhos, que eles eram pequenininhos, tinham 2, 3 aninhos na época, e eu morava perto de um parque e eu ia passear com eles no parque. Então, olhar para aquela natureza toda, aquilo lá, me relaxava. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava ativando uma área de recompensa do meu cérebro. Outra área de recompensa legal aqui, deixa eu achar. Eu não tenho slide, por isso que eu coisei. Olha só que coisa mais fofa. Atinge nossa área de recompensa, né? Olha aí. Por mais que você não goste de bichinho, quando você olha para ele, você fala, oh, que fofinho, né? Por mais que você não goste de um bichinho, o que você está fazendo? Você está ativando a tua área de recompensa do teu cérebro. Né? Quando a gente faz uma boa refeição, quando você fala com alguém que... Às vezes, assim, vamos dizer assim, que eu gosto muito de uma pessoa. Quando eu vejo aquela pessoa, eu atinjo a minha área de recompensa. Às vezes, eu não preciso nem falar. Porque eu tenho certeza que isso acontece com vocês também. Às vezes, você gosta tanto de uma pessoa, mas você começa a falar, tá, cara, deu, cala a boca, chega, acabou a saudade, né? Né? Então, assim, mesmo sem falar, né, a gente consegue ativar a nossa área de recompensa. Eu lembro muitas vezes que às vezes eu ia para São Paulo, eu não vou muito mais hoje, mas na época eu ia mais. Eu já estava chegando na rodoviária, meu coração palpitava, minha cidade, meu Deus, vou ver minha avó, vou ver minhas irmãs, não sei o quê. Quando eu descia na rodoviária, eu já queria voltar, cara. Pelo amor de Deus, agora eu sei porque que eu saí daqui, porque o trânsito é ruim, o cheiro é ruim, aquele tumulto, aquela confusão. Então, assim, existem dentro da gente memórias que vão ativar
nossa área de recompensa no cérebro. Agora vamos fazer um teatrinho aqui. Nós três estamos numa festinha, numa balada, numa night, numa rave, sei lá como é que chama hoje em dia isso, no funk. E vocês também estão. Vocês também estão na festa. Só que vocês estão meio acabadinho aí, não sei, a festa não está muito boa. Aí o seu Luiz teve uma ideia, ó, eu tenho um negocinho aqui, que se a gente tomar, nós vamos ficar... Aí nós vamos, né? Vamos ficar alegres, nós, ó, tomamos um negocinho. O que acontece quando a gente toma esse negocinho, quando a gente fuma aquele negocinho, quando a gente injeta aquele negocinho? Sabe do que eu estou falando, né? O que acontece? A minha área de recompensa do cérebro é ativada por uma substância química que faz a minha endorfina ir lá para cima. O problema é que essa experiência, apesar de ser boa, porque vai levar meus níveis de endorfina lá em cima, porque se não fosse boa, não ia ter tanta procura, vai levar meus níveis de endorfina lá para cima. O que vai acontecer? Vai dar um upgrade, né, nas minhas endorfinas. Quando eu metabolizar isso tudo, vai cair. Meu nível fisiológico vai cair. Só que, lembra que a gente falou que tudo que a gente faz ativa a nossa área de recompensa, tudo que o meu corpo faz chega na minha alma, tudo que eu experiencio como bom, o meu corpo acha que é bom. O que vai acontecer? O meu corpo vai pedir mais. Essa droga não atuou sobre o físico, sobre o espírito, e nem sobre o perispírito, ele atuou sobre o cérebro. Só que essa experiência cerebral foi tão boa que o meu perispírito vai registrar isso como uma coisa boa. E o que vai acontecer? Quando eu metabolizar e o meu nível for lá para baixo, eu vou querer repetir. Por isso que muitas pessoas, quando entram na droga, não conseguem sair. Porque o nível fisiológico delas, normal, olhar o gatinho, olhar o chocolate, comer o chocolate, ir no parque, nada disso ativa mais a minha área de recompensa. Por quê? O estímulo externo foi tão grande, deu um upgrade tão grande, que hoje eu preciso de um estímulo externo, forte, do jeito que é a droga, para eu conseguir ficar bem. Quando eu metabolizo isso, o que meu corpo vai sentir? Ele vai sentir dor. É por isso que, muitas vezes, as pessoas, quando estão naquela coisa da droga, não falam que sentem dor, e realmente eles sentem dor. Porque aquilo impacta tão grande, que o meu corpo, o meu perispírito e o meu físico, tudo junto, vai pedir aquilo muitas vezes. Algumas pessoas se curam da droga, saem da droga, saem. Por quê? Porque os médicos vão aplicar substâncias que vão imitar a substância da droga, para o cérebro reconhecer que aquilo é bom, para desmamar a droga e futuramente eu me curar. Mas olha o trabalho que a gente dá. Olha o trabalho que é. Né? E olha a sobrecarga que é no meu físico. Né? Isso é um estímulo de fora para dentro. E de dentro para fora? Tem como eu me viciar com alguma coisa de dentro para fora? A gente já falou que pensamento é energia em movimento. Agora vamos dizer aqui que nós somos aquele hard lá daquela hiena, sabe? Daquela hiena que ó céus, ó dor, o azar. Aquelas pessoas que sempre negativa, que nunca vê o lado bom da coisa, que, sabe, reclama, que nunca nada está bom. O que vai acontecer? Olha isso aqui. Eu vou criar no meu entorno isso aqui, ó. Pensamento na energia em movimento. Eu vou criar em torno de mim uma psicosfera de pensamentos negativos, de energia negativa. Uma das formas da gente se comunicar é a fala. Mas uma das formas que a gente também se comunica é a telepatia. Isso a gente faz sempre. Quando vocês entraram aqui, não se sentem bem? Não é um ambiente tranquilo, um ambiente relaxado. Nossa alma, nosso perispírito é um órgão receptor. Então, a gente recebe essa energia que a espiritualidade, que vocês, quando entram aqui, emanam. Então, a gente se sente bem. Quando a gente está com um monte de pensamento negativo, essas coisas ruins vêm e ficam com você. Às vezes não tem aquelas pessoas lindas, belíssimas fisicamente, que a sociedade diz que são pessoas lindas, e, cara, você não consegue ficar do lado, que a pessoa é terrível. Enquanto não tem aquelas outras pessoas que, às vezes, não são bonitas, mas que têm uma aura, você fala, meu Deus, eu adoro conversar com fulano, eu me sinto bem perto de ciclano. Por quê? Porque, em torno dela,
ela cultiva bons pensamentos. E esses bons pensamentos que vão acontecer vão impactar no meu perispírito também. Então, assim, ó, é uma coisa de dentro para fora, diferente da droga, que é de fora para dentro. Então, quando a gente fala de marca, eu estou de olho no relógio, tá, Dora? Não precisa ficar me olhando feio, estou de olho nele. Eu tenho mania de falar bastante e acabo, né? Já estou de olho. Então, assim, a gente às vezes fala que fala bastante que o espírito te influenciou, você está sendo obsediada. Mas quantas vezes você tem aquele pensamento e fica com aquela monoideia, né? Quando a gente fala dar o passo em vocês, a gente faz para tirar as monoideias. Quantas vezes você está ali com aquele pensamento e fala, quero esquecer isso, daqui a pouco, de novo, está lá, eu escuto uma música, eu lembrei daquilo, sabe? Fica numa depressão que, cara, às vezes algumas pessoas, né, a depressão é uma coisa complicada, né, que vai de A a Z. Tem gente que acredita em depressão, tem gente que não acredita. Tem gente que acha que depressão é uma coisa física, tem gente que acha que depressão é uma coisa espiritual. Não existe só uma coisa ou só outra, né? Se nós somos esses seres transdimensionais, é tudo junto. Então, a depressão, o estado depressivo, né, eu não acredito em depressão, eu acredito que a gente passa por estados depressivos. O estado depressivo tem muito a ver, sim, com o meu espiritual, porque se eu não estou bem, né, o meu espírito também não está bem, meu corpo também não está bem. Né? É tudo junto. E aí diz assim, é falta de amor. Realmente é falta de amor. Né? A pessoa depressiva ela não se gosta, ou, sei lá, não gosta da situação que ela está vivendo. Muitas vezes ela não aceita a situação que ela está vivendo, né? Não é nem gostar, ela não aceita a situação que ela está vivendo. Mas é só a pessoa querer, quando está num estado depressivo, é só querer amar e pronto? Não, né? Não dá. Do mesmo jeito que a pessoa que está viciada em droga não consegue sair da droga, às vezes a pessoa que está tão viciada em pensamentos depressivos, tão viciada no negativismo, sozinha, às vezes ela não consegue. Às vezes o médico precisa manipular remédio, e é complicado quando chega nessa parte de manipulação de remédio. Para quê? Para a biologia dela, para o corpo dela parar um pouquinho para que o espírito possa, né, se sobressair. E o problema é que na maioria das vezes, quando você toma um remédio, você fica tão que teu espírito não consegue reagir. Então, o melhor que a gente tem a fazer é se vigiar. Quando você está com um pensamento recorrente muito forte, tem que procurar ajuda, tem que conversar. Eu sou uma pessoa que também não falo muito de mim. Eu não boto muito o que eu tenho meu para fora. E isso é muito errado. Né? Isso é muito errado, porque aí você fica com aquele negócio na cabeça, não, eu preciso resolver. Não, a gente só cresce. Hoje, no padrão que a gente está, a gente só cresce com as relações. Né? Ninguém nasceu para viver sozinho, ninguém consegue viver sozinho. A gente só cresce trocando. Né? Então, pega uma pessoa que você confia, meu estômago roncando, olha isso. Pega uma pessoa que você confia, né? Absurdo, querendo falar mais do que eu. Pega uma pessoa que você confia e conversa com a pessoa. Né? Não fica com aquele padrão, porque aí a gente fala, porque os espíritos influenciam. Os espíritos, eles podem te influenciar, mas cabe você, será que você vai ouvir? Quem é que você vai ouvir? Né? Porque assim, tem 7 bilhões de pessoas encarnadas, mas olha, quantos desencarnados? Quem é que você vai dar ouvido? Para quem está na mesma sintonia que você. Né? Por mais que você queira que seja uma criança bem desenvolvida, vamos usar um termo, que seja uma criança bem desenvolvida, que ela está no pré-primário, ela não vai aprender álgebra. É a mesma coisa. Se você é uma pessoa legal, você não vai ouvir influência de uma pessoa que não é tão legal, que está desencarnada, que está querendo te influenciar. Não vai, não tem como, não tem ressonância. Você vai dar vazão a pessoas iguais a você. E aí você vai ser obsediado? Não, às vezes a gente se obsedia com os próprios pensamentos. E não são os espíritos, não. Às vezes o cara, não tenho nada com isso. Né? O diabo já virou fantasia de carnaval, bicho. Já virou série de TV. Né? Então, a gente que dá vazão para essas coisas. Né? Então, o principal das marcas espirituais, perispirituais, a gente tem muita coisa para falar disso. Né? É uma coisa muito abrangente. Mas o principal é que os pensamentos muito recorrentes normalmente geram o quê? Compulsão por comida, compulsão por sexo, atividades desregradas. Então, a gente tem que tomar, principalmente, cuidado com os nossos pensamentos, porque eles vão reverberar no meu espírito.
Educando o meu cérebro, eu educo o meu espírito, né? E vice-versa. Educando o meu espírito, eu educo o meu cérebro. Tem uma passagem do livro ali do Evolução em Dois Mundos, eu vou sempre falar bastante desse livro, que é um livro muito bom. A linguagem dos livros de André Luiz são um pouco difíceis, né? Mas se a gente tirar isso, a história é fantástica. Que ele diz assim: as lesões do corpo físico só terão repercussão no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo diante do acontecido, ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis que regem a vida. Quer dizer o quê? Que, se eu fizer alguma coisa que vai contra as leis naturais, isso vai ficar guardado em mim. Como eu disse para vocês, é um desafio. Se hoje, né, vamos dizer que todo mundo hoje desencarna. Nós estamos aqui numa sala, somos todos seres desencarnados. A gente está sentado lá também, tá? Nós vamos sentar lá. E aí vai começar a passar o filme de um por um aqui na tela. Ó. Ou vai começar a passar o que a gente está pensando agora. Tudo bem para vocês? Com plateia e tudo? Difícil, né? Difícil, né? Uhum. Só que assim, ó, eu vou dizer para vocês, tem gente que está vendo. Porque lembra que as pessoas que estão no plano espiritual têm acesso a isso. Tem gente que está vendo. Então, assim, ó, o desafio é o quê? Como que nós estamos vivendo a nossa vida é como vai impactar no meu perispírito. A nossa vida é uma eterna vigilância. É um eterno desafio contra nós mesmos. Que, assim, ó, a minha maior qualidade pode ser meu pior defeito. É difícil isso, né? Não é difícil, não. A minha maior qualidade, vou dizer a minha, né? Eu gosto de sossego. Não gosto de briga. Eu quero paz. Não gosto de confusão. Essa é a minha maior qualidade. Mas ela pode se tornar meu pior defeito. Por quê? Se eu só quiser briga, tá todo mundo se matando e eu não querer me meter em confusão, ó, olha só, já não estou fazendo certo. Né? Então, assim, gente, a gente vai... Eu falei para a Maranice uma vez que eu ia querer dar, de novo, uma palestra sobre marcas espirituais, mas falando mais direcionado realmente a marcas, né? Sobre como que o homicídio, como que o suicídio, como que os vícios realmente impactam na nossa vida. Mas não teria não teria sentido eu começar a falar disso sem antes a gente ter essa primeira porta de como que é que como que é que o meu espírito, como é que o meu perispírito, como é que é isso, como é que funciona. E a maioria das pessoas não tem muita noção de como é que isso funciona. Isso é um desafio ainda para a gente, né? Como é que isso funciona? Para onde que eu vou quando eu durmo? Prestem bem atenção. Para onde que vocês vão quando vocês rezem antes de dormir? Não assistam Hannibal. Assistam durante a semana. Eu estava... Esse final de semana estava de boa, né? Fui assistir aquele Games of Thrones, adoro aquilo lá, mas aquilo é violento pra caramba, né? Mas então eu comecei a assistir, tipo, de tarde, né? De noitinha já fui começar a assistir outra coisa, né? Pra gente não ficar naquele mesmo padrão energético. Escutem música, se você gosta de, sei lá, Jennifer, né? Que essa música que tá tocando, tá? Beleza, né? Mas não, né? Só isso não, né? Vamos procurar outra coisa, né? Vamos procurar umas outras. Eu escutei uma vez alguém postou no Facebook assim, alguém já viu um carro com um som bombando escutando Beethoven? Né? Mozart, né? Alguém já escutou isso? Não, né? Mas a Jennifer já. Tenho certeza que já. Né? Coitada desse nome, né? Essas crianças vão sofrer bullying o resto da vida. Mas então tá, gente, assim, ó, a conversa que a gente queria ter é para a gente iniciar a falar sobre como que funciona o espírito, perispírito e o corpo físico. A gente já entendeu, né, que o seu Luiz, né, pode participar, assim como nós participamos da nossa evolução. Isso tudo que a gente está vivendo na nossa vida, tá, gente? A gente pediu, tá? A gente esqueceu, mas a gente pediu. E muita coisa que acontece na nossa vida hoje não é coisa que a gente está pagando do passado, não. É coisa que a gente não tomou a atitude correta, não foi pelo caminho certo, né? Não vai dizer que é tudo culpa do passado. Tudo. Não, às vezes é coisa que a gente deixou de fazer certo aqui. Uma vez eu escutei uma menina falar que ela, eu queria tanto saber o que eu fui em encarnação passada. Cara, eu não tenho a menor vontade de saber. Porque assim, ó, vamos pensar assim, ó, vamos... Lá na Idade Média, eu estava falando do Game of Thrones, né? Cara, nós fomos aquilo lá. A gente era quem matava, quem estuprava, a gente era aquele povo bárbaro lá. Não é história, não. A gente era aquilo.
Assim, para que saber o que eu fui no passado, né? Olha as tuas tendências. Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de paz, gosta de tranquilidade, mas lá no meu íntimo eu quero esganar. Eu não gosto de falar duas vezes a mesma coisa. Né? Então, assim, o meu corpo me obriga a eu ser calma, mas o meu espírito lá por dentro tá, né? Então, assim, ó, é aquilo que você traz como essência, é aquilo que você foi. Né? É aquilo que você traz como marca. E quais são as marcas que hoje a gente está impregnando no nosso perispírito, né? Então, tá, cabe a nós essa reflexão. Foi muito bom estar de volta aqui em São João Batista. Espero estar de volta de novo, né, numa próxima oportunidade, tá, gente? Obrigada.